a gente inicia, conversa alguma coisa ainda sobre o capítulo 2. Muito interessante. Mas hoje a gente vai terminar o capítulo 1, que a gente, semana passada, só para reprisar, a gente começou a falar aqui no verso 16. Pedro está aqui preparando, todo o capítulo 1 aqui, ele vai dando aqui base, ele vai trazendo esse... Vocês estão vendo a minha tela? Ou só agora? Estou vendo. Pedro vai caminhando aqui em todo o capítulo 1, ele vem caminhando, ele fala aqui, primeiro ele se apresenta, ele vai falando das práticas, aqueles caminhos que nós falamos. Ele vem falando aqui, olha, o motivo por ele ter escrito essa carta, ele já vai alertando, ele fala aqui, olha assim, e agora nessa parte que nós vamos estudando, ele está falando assim, foquem no que nós estamos escrevendo, na palavra, ela é clara, a palavra aqui consulta os outros apóstolos, nós estamos falando do mesmo assunto, a palavra é uniforme, a palavra é vinda direto do Senhor. Então, Pedro vem caminhando sobre esses assuntos, né? E no finalzinho do capítulo 1, ele fala aqui pra gente, no versos 20 e 21, ele começa assim, olha, a palavra é vinda diretamente do Senhor, dada pelo Senhor, inspirada pelo Senhor, para que depois a gente possa entrar no talvez assunto principal dessa carta, que é para falar sobre os falsos mestres e os falsos ensinos. Então a gente entra aqui no verso 16, como a gente falou na aula passada, verso 16, nós passamos pelo verso 16, conversamos bastante sobre os falsos mestres, já falamos sobre a vinda, o Demos, que falava sobre todos os outros apóstolos, pregavam a mesma mensagem, e nos versos 17 e 18 ele fala da transfiguração. Pedro vai caminhando nesse assunto para chegar no finalzinho aqui do versos 19, 20 e 21, sobre o que nós estamos falando semana passada, que é sobre justamente a palavra. Alguém pode ler para nós de novo? Opa! Do 1 Pedro, dos versos 16 até o 21. Eu posso ler, Bruno. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Exato. Mas, assim, é interessante verificar. Pode ler desde o 16? Sim, porque não podemos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, como pela glória excelsa, e foi enviada a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos, assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Amém. Amém, obrigado. Então, queridos, a gente caminhamos na aula passada até o 16, 17, 18, 19. Falamos aqui na aula passada até o 19. Falamos até da referência da estrela da alva, em Apocalipse,
Números, e entrando no verso 20. Verso 20, Pedro aqui fala de um assunto, ele quer encerrar esse assunto inicial aqui do primeiro capítulo, para justamente tirar qualquer questão acerca do que a gente vai estudar no segundo capítulo, que é os falsos mestres, os falsos profetas, os falsos ensinos. Então, Pedro escreve, sabendo, primeiramente, isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Então, eu tenho me baseado bastante aqui no pastor Hernandes Lopes sobre esse nosso estudo aqui de Pedro, e tem sido muito agradável. Muito agradável. E aí, a gente caminhando aqui pelo que a gente escrevendo, a gente faz assim, a palavra de Deus, ele pode destacar nesse capítulo, nesse verso 20, que a palavra de Deus tem origem no céu e não na terra. A procedência da palavra é de Deus e não do homem. Pedro escreve aqui, nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Aí eu me deparo aqui no livro, que eu estou seguindo aqui do pastor Hernandes Lopes, ele fala que, ele cita John Wesley, falando que a Bíblia só pode ter 3 origens. As Escrituras, o conteúdo das Escrituras só pode ter 3 origens. Eu vou ler aqui para os irmãos. John Wesley disse que a Bíblia só poderia ter 3 origens: anjos e homens bons, demônios e homens maus, ou Deus. Não poderia ser a Escritura, não poderia ser escrita por anjos e homens bons, pois repetidamente se registra, assim diz o Senhor. Não poderia ser escrita por demônios e homens maus, porque seu conteúdo exalta a santidade e reprova o pecado. Só resta uma opção. A Bíblia foi ideia de Deus. Interessante, irmãos, ele faz ele traz essa reflexão, porque é uma questão que sempre é jogada como um falso ensinamento. Ah, mas a Bíblia foi escrita por homens. Ah, mas a Bíblia tem mão humana, o homem é falho. Ah, mas a Bíblia é isso, isso e aquilo. E aqui ele traz essa reflexão para a gente. Olha, então, vamos pensar. Quais são as possíveis, então, origens? Só pode ser feitas por homens bons e anjos bons, homens maus e anjos maus, e demônios, ou por Deus. E aí ele vai por eliminação. Fala assim, olha, se fosse por homens bons, eles falariam em si mesmo, né? Mas o tempo todo falam assim diz o Senhor, sempre referindo-se ao Senhor. A mensagem nunca é deles. Assim, eu digo de mim mesmo, nunca tem isso. Nossa palavra não passa por isso. Ou homens maus, que exaltariam as suas próprias propriedades, os pecados, as coisas que não agradam ao Senhor. Ou ela mesma, a própria origem da palavra vem do Senhor, que fica muito claro quando a gente começa a ler e ter intimidade com a palavra do Senhor, né? Aí ele continua aqui falando que da origem da palavra, as escrituras não são dadas pelo homem, nem são por ela interpretadas corretamente. O Espírito é que liga as duas coisas. Isso é interessante, porque muitas vezes pessoas pensam que a Bíblia foi escrita de forma psicografada, ou de forma que, olha, apareceu um bilhete, um texto, e o cara foi só copiar diretamente aquelas palavras, ou sonhou e aquela palavra foi colocada. Ele não, como se ele não tivesse a liberdade de ter escrito a palavra sem ser um empossamento, ou sem ser uma questão espiritual, de assim, receber aquilo ali, eu recebi esse ponto vírgula, eu recebi da forma como está aqui. Na verdade, existe a ação humana inspirada pelo Espírito Santo. Então, aqui,
dá para a gente deixar claro que é o Espírito Santo que realiza as duas tarefas. Ele inspira, ele dá a inspiração para nós para a palavra do Senhor, e ele também nos dá um entendimento da interpretação correta. Se você manusear a palavra de Gênesis a Apocalipse, você não consegue distorcer a palavra de Deus. Jesus vai ser sempre o centro da palavra de Deus. Você não consegue distorcer a mensagem da palavra de Deus. Se você pegar um ponto isolado, e quiser fazer um falso ensino, você consegue. Você faz ali uma ginástica enorme e consegue. Mas se você apreciar toda a Escritura, dificilmente você consegue fugir da mensagem principal, que é Jesus, né? Aí ele continua aqui escrevendo que ninguém pode ir à Escritura e interpretá-la conforme seus pontos de vista e opiniões pessoais. Ninguém pode interpretar a Escritura e a profecia privadamente como lhe convém. Como eu estava falando, se você manusear toda a Escritura, de Gênesis até Apocalipse, você não consegue fugir da mensagem que é única. E todos esses autores, todas as pessoas que escreveram, não conseguem fugir da principal mensagem da Bíblia, que é Jesus, né? Ele é a própria palavra, né? Então, interessante, eu observei aqui, no finalzinho do verso 20, ele fala de particular elucidação. Olha que ele se refere. Sabendo, primeiramente, isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Então, assim, olha, nada daqui das profecias dessa Escritura vem do próprio escritor. Essa palavra que o Luiz pode até nos ajudar melhor, epilusis, significa interpretação, que essa elucidação no grego é ser epilusis. É pilícia. Boa, Luiz, sempre me ajuda. É porque o Y, no grego, ele parece o nosso U, mas ele tem o som de I mesmo, como mitos, né, e não mutos. Aí também é pilícis. Epilices, né? Epilices. Isso. Não vem de particular epilices, não vem de particular interpretação. Ele está pensando, olha, não é a cabeça de cada um, não é a ideia de cada um, não é o pensamento de cada escritor. Ele destaca aqui a confiabilidade das escrituras, né? E não a autoridade daqueles que interpretam. Então, você não consegue, não é uma coisa particular de cada um ou de cada escritor. A mensagem é única. Vocês não vão conseguir deturpar a mensagem. Se você observar a Escritura e o Espírito Santo vai lhe ajudar nessa interpretação, você não consegue fugir. Você não consegue, não há ginástica possível para você desviar da principal mensagem da Bíblia, que é Jesus. Ele também escreve aqui, olha, que os homens foram instrumentos usados para escrever as profecias, e não a origem, como a gente tinha falado, né? Então, assim, os homens que escreveram a Bíblia foram instrumentos usados pelo Senhor para escrever tudo que está escrito na palavra, e não foram a origem, não parte da vontade humana, do desejo humano. Ele deixa isso muito claro nesse verso 20. E ele começa aqui o verso 21, né? Vamos ler. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Ele deixa bem claro aqui pra gente, olha. Porque nunca, jamais, ele até faz uma ênfase. Nunca, jamais. Qualquer profecia foi dada por vontade humana. Muitas vezes, nós vamos ver isso mais na frente, os próprios profetas falavam que existiam os falsos profetas que falavam a vontade própria deles. Isso é relatado muitas vezes na Bíblia, né? Mas vamos aqui, vamos em 2 Timóteo 3,16.
17. Alguém pode ler? 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Exatamente. Então, aqui, o apóstolo Paulo está escrevendo que toda a escritura é inspirada por Deus. Isso traz esse mesmo, a mesma convergência que Pedro está escrevendo, né? Lembra que antes Pedro falava assim, olha, nós, os apóstolos, estamos escrevendo a mesma coisa, é a mesma palavra, é o mesmo significado, é o mesmo caminho, é a mesma escritura. Então, ele nos traz esse texto para confirmar. Eu vou estar aqui na apresentação. Vocês estão vendo? Então? Estamos. Mas, Bruno, Oi. Essa parte de Timóteo já está se referindo à escritura que existia na época. Você entende, né? Sim, naturalmente. Há o Antigo Testamento, né? É o Antigo Testamento. Lá na frente, é a mesma origem. Lá na frente, porque não existia Novo Testamento, então ainda a gente não tinha assim, o cano, né? Isso. Mas lá na frente, Pedro, nessa epístola mesmo, ele vai dizer assim, no 3, né? Que as pessoas ignorantes e mais algum outro qualificação negativa lá, não me lembro agora, eles deturpam as escritos de Paulo, como também as demais escrituras. Aí nessa passagem ele está colocando as epístolas de Paulo no mesmo nível de escrituras. É nessa passagem. Isso. Agora, quando Paulo escreve para Timóteo, ele está referindo, como tu já falou aí, ao Velho Testamento. Exatamente. Mas é a mesma inspiração, né? Isso. Mesma inspiração. Então, vamos dizer aqui no 21, né? Paulo está dizendo que toda a escritura é inspirada por Deus. Naturalmente, nessa época, o cano não estava fechado como nós temos hoje, né? Os livros sequenciados, não estavam sendo escritos pelos apóstolos aqui. Provavelmente não. Enquanto um estava escrevendo, outro não podia ter escrito ainda. Então, enfim, foram se juntando depois os livros pelos apóstolos para formar o cânon, né? Formar a facilidade que a gente tem hoje. Hoje está muito fácil, né? A gente consegue ter acesso na internet, digital, impresso. Né? Hoje está muito bom. Mas telefone, todo jeito. E quando não, até o pessoal falando na rua tem também. Então, hoje está muito, muito melhor. Então, continuando, né? Ele fala nesse 21 que nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Então, né? Homens foram instrumentos usados para escrever as profecias e não a sua origem. Foi o Espírito Santo que o inspirou. Né? Ele dá essa ênfase aqui justamente que foi o Espírito Santo que fez essa inspiração, que escreveu, e que a Bíblia é uma só. Ele também cita aqui, interessante nós observarmos, no Antigo Testamento, o sinal de um falso profeta é que ele falava de si mesmo. Ou seja, não falava aquilo que procedia de Deus. Como a gente colocou um pouco antes aqui, da origem. Né? Homens maus falavam de si mesmo, falavam da sua vontade, da sua cabeça. Então, esses foram ignorados. Como alguém pode ler Jeremias 23:16, a gente vai entender que já no Antigo Testamento se citava essas coisas. Olha, esse daí era um falso profeta, falava de si mesmo, de forma privada. Ele não falava aquilo que precisa de Deus, ele falava das suas próprias vontades. Quem pode ler para a gente aí? Jeremias 23:16. Não, posso ler? Pode. Não ouçam o que os profetas
estão profetizando para vocês. Eles os enchem de falsas esperanças. Falam de visões inventadas por eles mesmos e que não vêm da boca do Senhor. Exatamente. Aqui o profeta Jeremias já falava assim, olha, esses já existiam falsos profetas à época e falsos mestres. Esses falam as visões do seu coração e não o que vem da boca do Senhor, da boca de Deus. Interessante, na época já existiam falsos profetas, falsos mestres, e aqui justamente Pedro está escrevendo que a origem da palavra é o Espírito Santo, e ela é a inspiração, e a gente consegue destacar isso. Também tem um texto em Ezequiel 13:3. Vou puxar aqui na minha Bíblia também. Quem pode ler? Ezequiel 13:3. Assim diz o soberano, o Senhor. Ai dos profetas tolos que seguem o seu próprio espírito e não viram nada. Exatamente. Eu vou ler aqui na versão que a gente mais utiliza. Assim diz o Senhor Deus. Ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito sem nada ter visto. Então, já existia o falso ensinamento, os falsos profetas da época, e Pedro está justamente falando assim, olha, a Escritura, o cânon, tudo que se tem hoje em mãos, ela é inspirada pelo Senhor, inspirada pelo Espírito Santo. Né? A gente continua. Né? Onde a gente reflete aqui, ou mais pode refletir? O cristão que edifica a sua vida na palavra de Deus e que espera a vinda do Senhor Salvador, dificilmente será enganado por falsos mestres. Interessante, porque na época dos profetas já existiam falsos mestres, falsos profetas, e até hoje, naturalmente, ainda existem. A preocupação aqui de Pedro em escrever isso é para que nós, cada vez mais, ficássemos atentos. Porque, assim, se você conhecer a palavra, estudar a palavra, e o Espírito Santo vai interpretar para você essa palavra, você não vai se fugir do caminho, você não vai ter, dificilmente você será enganado. Dificilmente você vai se perder por esse caminho. E esses falsos mestres, falsos profetas faziam isso já desde sempre. Né? Interessante, desde sempre isso foi feito. Tem aqui no Evangelho de Mateus, 24, eu vou ler para os irmãos, nesse mesmo sentido. Porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, está repetido o texto, né? Um pouquinho com referência. Então, é interessante nós entendermos que esses falsos profetas, esses falsos mestres, eles já desde sempre tentam distorcer a palavra do Senhor. Mas o apóstolo Pedro deixa aqui muito claro que elas são movidas pelo Espírito Santo e vindas diretamente do Senhor. Então aí, alguém quer fazer um comentário, irmão? Sobre aqui que a gente falou agora, 20 e 21, eu vou voltar para a tela aqui. Alguém quer fazer algum comentário sobre o... Luiz, quer falar alguma coisa, Luiz? Sempre por enquanto não. Lídia Praia, Vina, Paulo Vasconcelos, Adelaide? Não, por enquanto não. Tá. Tudo certinho. Não, se bem, eu posso falar, cara? Claro. Não, eu estava me lembrando agora, né? Assim, sobre a minha insistência de acreditar no que está escrito na palavra de Deus. Né? Ou seja, sobre a literalidade da palavra de Deus, quando não é uma coisa absurda, quando não é uma parábola. Porque quando a gente começa a ter uma elucidação
particular, a gente começa a viajar, e depois começa a distorcer a palavra de Deus. Um irmão foi lá na estrada de Manacapuru, foi nos mostrar um vídeo de um pastor aí falando sobre Daniel e sobre aquela parte que Daniel pede a interpretação das visões dos animais. Vocês lembram, né? E 21 dias depois que veio Gabriel com a interpretação, e ele disse que desde o momento que Daniel orou, Deus enviou a resposta. Mas o anjo da Pérsia, por 21 dias, o impediu, e foi preciso que Miguel, um dos primeiros príncipes, viesse em seu auxílio. Aí esse pastor começou a dizer o seguinte, né? Que Deus mandou a mensagem e Gabriel foi. Aí Gabriel demorou, aí Deus perguntou, onde é que está Gabriel? Alguém viu Gabriel? Porque desde que eu mandei a mensagem, ele levou a mensagem ao meu servo Daniel, eu não vi mais. Aí alguém disse assim, outro anjo disse, realmente, senhor, nunca mais eu vi. Aí você vai ver o que está acontecendo. Aí começou a viajar com essas coisas absurdas, né? E é um pastor renomado. Inclusive, ele é até deputado, eu acho que ainda é deputado. Tem aquela questão do filho pródigo, né? Acontece muito isso, né? Você tem na palavra aqui, deixa eu colocar ali, tá? Você tem aqui na palavra, falando sobre o filho pródigo, aí tem aqui o trecho que ele fala assim, quando o pai viu o filho voltando e tal, aí o cara assim, imagina a mãe, né? Começou a fazer começa a colocar coisas, né? Imagina a mãe, né? Começa a inventar coisas assim, que é para romantizar, né, demais o texto. Como o Luiz falou, né? Começam a sair, a fazer permissões, né? Na palavra, que começa a fazer Tem coisas que é até possível a gente imaginar, mas não ultrapassar. Exato. Daquilo que está escrito. Exatamente. Exatamente. Tem um versículo que nos profetas, não sei se os grandes ou os pequenos, mas que Deus fala assim, se alguém tiver um sonho, conte como sonho. E não diga, assim diz o Senhor, não diga, olha, o Senhor está me falando isso. Porque é muito perigoso. É muito perigoso. Então, você teve um sonho de que ia acontecer alguma coisa agora, depois de maio, com respeito a essa pandemia, conte como sonho, somente. É verdade. Nesses nossos dias, você vê muita gente, né, falando de profecia, né? A gente tem que ter muito cuidado. Isso. Porque realmente tem muita coisa ainda aí que o Senhor vai revelar, mas eu acho que a igreja ela está se preparando para informar mais a igreja, assim, os irmãos, claro, né? A liderança, eu digo, a igreja como liderança, né? Eu sei que nós precisamos, sim, saber o paralelo com a palavra, né? Com Apocalipse, com Joel, com Daniel, né? Tudo que está acontecendo ao nosso redor. Isso aí, o que está acontecendo não é um acaso, né? Ele tem um propósito. Então, eu tenho me preocupado muito, estou falando isso porque eu tenho me preocupado muito, né, sobre onde é que nós estamos, qual é o paralelo que nós temos, né, da palavra, porque tudo que está acontecendo já foi determinado, né, pelo Senhor. Então, onde é que foi colocado esses sinais? Eu não quero ouvir de homens, eu não quero ouvir de pregadores, mas eu quero ouvir realmente do que o Senhor tem, né, para falar na palavra dele. Eu acho que isso é que é mais importante. É justamente isso, né? Como o Pedro fala que os apóstolos foram instrumentos para o Senhor falar para nós, apenas instrumentos. O pregador, hoje, não pode passar de um instrumento. Ele é um instrumento. Ele não pode
sair do que está na palavra. Ele não pode desviar da palavra, porque senão vai cair na questão que vai tratar no capítulo 2 dos falsos mestres e falsos ensinos. Então, esse justamente, como você falou, é o cuidado. Os pregadores serem instrumentos do que está escrito na palavra de Deus, né? Não podemos fazer diferente disso. Então, irmãos, assim, a gente fecha aqui esse capítulo 20, esses versos 20 e 21, justamente tendo esse entendimento. Que a palavra do Senhor, ela, justamente inspirada por Deus, está claro no texto, que ela não é inspirada diretamente pelo Senhor, que ela é a mesma palavra do início ao fim, do Antigo Testamento ao Novo Testamento. Interessante, nós observarmos isso. O Senhor falou por intermédio de Jeremias, Isaías, Daniel, Ezequiel, Oséias, Joel, Abacuque, Naum, Moisés, Paulo, Pedro, Marcos, Mateus, Lucas, sem anular a humanidade de nenhum deles. Mas todos eles foram inspirados pelo Senhor a escrever e deixar o registro da palavra. Todos eles passaram, mas a palavra deles continua até hoje. A palavra que eles escreveram, o nome deles, a palavra que eles escreveram, continua até hoje. Certo? Então, são instrumentos, apenas instrumentos. E aí a gente vai depois entrar, já na próxima semana, para falar de falsos mestres, falsos profetas, que é basicamente o principal assunto aqui, eu estou me permitindo falar isso, da segunda carta de Pedro. Né? Os falsos profetas alegavam dolosamente ser profetas ou profetizavam coisas falsas. Já os falsos mestres ensinavam as doutrinas falsas dos falsos profetas. É um time muito bem organizado. Nós vamos ver depois no capítulo 2, que é um time organizado, fazia olha, tu fala mentira e eu ensino mentira. Era basicamente isso. E Pedro vai nos alertar sobre justamente esses falsos ensinamentos, falsos doutrinas. Ele já comentou alguma coisa aqui anteriormente com a gente, falando assim, no verso 16. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas engenhosamente inventadas. Os falsos mestres, falsos profetas já falavam que o Senhor não viria de novo. Já contestavam a vinda do Senhor. Então, esse capítulo 2 nós vamos ver bastante, entrar profundamente nesse assunto, que é justamente dos falsos mestres e dos falsos profetas, né? Esse time aí montado justamente para, né, deturpar tudo que está escrito na palavra. Amém? Tá bem. Mas alguém quer falar mais alguma coisa? Então, para nós irmos orar e... Eu acho que vamos orar pelo nosso país, né? Por essa situação atual que está tão difícil, né? De governar com tantos conflitos políticos. Isso tem, além da situação do Covid, que tem deixado as pessoas, né, com angústia, com sofrimento. Eu sei que a situação também de insegurança, instabilidade, está movendo assim, muitas doenças nas pessoas. Não só o Covid, mas as pessoas estão adoecendo. Adoecendo por problema cardíaco, adoecendo emocionalmente, por ansiedade. Né? Muita angústia. Muita angústia. Né? Eu acho que essa tem sido a direção, né, para a gente interceder realmente nesses dias difíceis. Né? É como eu falei agora, né, que eu não sei se a gente vai estar no início, né, ou caminhando para a tribulação, para a grande, né, porque eu acho que isso aqui é só os sinais da grande tribulação, né? Mas eu acho que nós temos que nos despertar para isso, né, e nos preparar, porque, pelo que eu estou vendo, a gente ainda vai enfrentar muita coisa junto, né? A igreja continue unida, em amor, os irmãos unidos. É esse meu pensamento, né?
Tá ok. A gente tinha aqui a Dona do Carmo pediu para nós orarmos pela Nilce, que é a irmã dela, que está enferma esses dias, estava com um sintoma meio que de gripe, meio que ninguém sabe. Né? Agora, o pior desse momento são as incertezas, né? Então, você fica receoso, porque não sabe se... nós estamos vivendo na época aqui, no Amazonas, dos resfriados, e todas essas viroses, nós estamos vivendo justamente nessa época, né? Já anualmente nessa época, entre abril, junho, né, onde tem muitas chuvas, e aí justamente essas viroses se proliferam. E ainda chegou mais uma aí para compor o time dessas viroses, então atrapalha aí essas incertezas, causa que cada gente mais ansioso, né? Mas cada vez mais, assim, e agora, né? O que é? Mas ela queria que nós orássemos pela Nilce, Lília pediu para nós orarmos pelo nosso país, por esse momento que nós estamos vivendo. Alguém quer mais orar por alguma coisa? Eu, Bruna, eu pedi para orar por ela porque depois que ela tomou a vacina, foi que ela começou a ter febre, entendeu? Essa vacina que estão fazendo aí. Quem? A minha irmã, Nilce. Ah, tá. A minha irmã, Nilce, ela depois que ela tomou a vacina, aí ela começou a ficar febril. E até agora não passou. Ela fica todo dia ela está febril. Mas acho que algumas pessoas têm essa reação mesmo, né, Lília? Mas já faz mais de uma semana isso. A vacina é um vírus em latência, né? E o nosso organismo, ele tem a nossa resposta imunológica. E até o nosso organismo reconhecer e tal, e debelar esse vírus em latência, que foi ativado, pode demorar. E aí a gente, né, tem que se alimentar, repousar, tomar a vitamina D, que eu acho que ajuda muito a imunidade. Né? Isso. A vitamina D é imprescindível. Pode falar. E a febre, como você falou, é só uma resposta do organismo de defesa. Então, a febre só é perigosa quando ela é muito alta. Isso. Até onde eu sei, é isso mesmo. Eu acho que a Pâmela pediu uma oração aí, viu, Bruno? Então, é orar pela irmã da Dona Maria do Carmo, orar pelo Brasil, pela Nilce. E a Pâmela colocou alguma coisa. Deixa eu colocar aqui no texto, orar por nós, estamos com um pouco de mal-estar. A Pâmela e o Márcio. Essa incerteza, né? Não sabe se é o vírus aí, se não é. Orar vai mais de ser nada. Isso. Amém. Vamos orar, né? O mais preocupante, né? Esse vírus aí, o Covid-19, muitos nós vamos ter, nem vamos saber, e nunca saberemos, talvez, que tivemos, porque ele vai se alastrar tanto, né? E a incerteza vai ficar em um bom tempo. Mas vamos orar para que não seja nada. Isso. Né? E ninguém fica, por favor, assim, apavorado. Claro que já existe uma dose de preocupação. Ninguém vai daqui para o shopping hoje à tarde. Então, nós temos uma preocupação já inerente. Mas é importante que a gente não fique assim, quase em pânico, certo? Com o que está acontecendo. Cuidado com muitas notícias. A gente não sabe exatamente as coisas que estão por trás daqueles números. Então, vamos ter uma certa paciência, e lá na frente é que a gente vai ter uma visão mais precisa do que realmente se passa. Temos só que não tentar o Senhor nosso Deus, né? Sair na rua sem máscara, sair pegando no elevador à vontade, isso é tentar a Deus, certo? Não vamos ser assim, mas também, tá certo? Vamos fazer uma caminhada, certo? Se for preciso ir no mercado, vamos bem cedinho no supermercado, pouquinha gente, tá? Sem ficar demasiadamente assim angustiado, porque já tem uma dose normal de
de angústia, tá certo? Então, não deixa passar desse tamanho aí. Então, tá. Alguém quer fazer a oração? Para nós encerrarmos? Paulo, pode orar? Vamos orar então, né? Senhor Deus, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado por mais esse estudo. E nós estamos aqui, ó Deus, com os nossos pedidos. E eu oro, ó Deus, pela saúde da minha tia, que o Senhor esteja restaurando a sua saúde, cuidando dela, Amém. Senhor Deus. Cuida também das pessoas que estão nessa mesma situação, ou até pior. Que o Senhor esteja Amém. tendo misericórdia, Deus, das pessoas que estão em UTIs, que estão nos hospitais. Tenha misericórdia do nosso país, ó Pai, e restaure a saúde, ó Deus, dessas pessoas. Em nome de Jesus, que nós pedimos, ó Pai. Amém. 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 Senhor, te pedimos, Pai amado, pela Pâmela, pelo Márcio, Pai amado, que tu venhas ser com teus servos, Senhor, no nome de Jesus, guardando, Amém. livrando, Pai, de todo mal, Senhor, de todo mal-estar, Pai amado, que eles estão sentindo, que tu venhas curá-los, Pai amado, colocar o teu Amém. bálsamo, Pai, de cura, Senhor, no nome de Jesus, vem consolar, Pai, os teus servos, vem abençoar cada dia mais, Pai, no nome de Jesus, Pai, que nós te pedimos, para a tua honra e para a tua glória, Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Senhor, nós queremos, diante do teu altar, te agradecer, Senhor, pelo teu amor por nós, pela tua igreja, Senhor, que está unida, Senhor, que está no só pensamento, no só coração, buscando a tua face, buscando, Senhor, esses momentos, Senhor, de tanta dificuldade ao nosso redor. Que o Senhor tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia das nossas igrejas, tenha misericórdia dos nossos irmãos que estão precisando, Senhor, da tua paz, do teu consolo, do teu amor. Amém. Quero colocar agora diante do teu altar, Senhor, a vida de cada um, Senhor, Amém. dos nossos amados, Senhor, que nos dirige, os nossos governantes. Tem misericórdia do nosso presidente, Senhor. Amém, Jesus. Senhor, tu sabes as escolhas que ele tem feito, daquilo, Senhor, que ele age por impulso, daquilo que ele age, Senhor, sem uma orientação, mas que seja tudo permitido pela tua graça e tua misericórdia na vida dele. Amém. Senhor, eu não sei realmente o que te pedir em relação a ele, mas dá, Senhor, a ele o domínio próprio das suas emoções, dá a ele clareza, Senhor, na direção que deve tomar. Senhor, tem misericórdia dos nossos ministros, daqueles que estão, Senhor, ainda procurando o que realmente precisa ser feito, do Supremo Tribunal, Senhor, tem misericórdia dos nossos juízes, Senhor, que muitas vezes administram e dão leis em favor, Senhor, de pessoas conhecidas, em valores pessoais. Sim, Pai. Tem misericórdia, Senhor, do nosso governador, Senhor. Amém. Tem misericórdia, Senhor, porque eu sei que ele precisa de uma direção. Sim, Deus. Pai, tu sabes, Senhor, da vaidade, Senhor, dos pensamentos, querendo aparecer com coisas, Senhor, que não vai ajudar a população. Deus, tem misericórdia, Senhor. Amém. Tem misericórdia dessas verbas que estão chegando, Senhor, e que não estão sendo canalizadas, Senhor, de fato, com aquilo que realmente há necessidade na população, nos hospitais, dos equipamentos. Deus, tem misericórdia do nosso estado. Jesus. Tu sabes, Senhor, como o povo tem sofrido, Senhor, perdido, sem saber a direção, como se cuidar, como se relacionar. Ó Deus, livra-nos, Senhor, livra-nos da peste perniciosa, Senhor. Amém. Não só do Covid, Senhor, mas da peste, Senhor, que as pessoas estão percebendo que está no nosso meio, do H1N1, da dengue, tantas pessoas adoecendo, como o irmão falou, esse período de chuva, tantas coisas estão aparecendo, as pessoas estão adoecidas, não só no físico, mas nas emoções, o coração, Senhor, de tanta angústia.
Pai da tua paz, permita que a tua igreja, Senhor, sinta a tua paz, Senhor. Amém. Essa paz, Senhor, que excede todo entendimento, que o Senhor derrame o teu bálsamo de cura no nosso meio, que o Senhor seja o Deus Rafá, o Deus que cura, que sara, que liberta. Amém. Ó Deus, age, Senhor, age com o teu poder e graça na vida no Brasil, Senhor. Amém. Faz, Senhor, faz aquilo que o homem não consegue nem saber como fazer, Senhor. Mas opera, Senhor. Opera, Senhor, com a tua misericórdia, Senhor, e o teu poder. Amém. Todos os escalões, Senhor, das nossas lideranças, Senhor. Desde o mais alto, Senhor, do Planalto até o mais baixo, dos nossos governantes, prefeitos, deputados, vereadores, Senhor. Move, Senhor. Move essas autoridades, Senhor, a favor, Amém. Senhor, daquilo que o teu povo precisa, Senhor. Sim. Precisa, Senhor, sentir os teus cuidados. Em nome Amém. de Jesus, Senhor, obrigada pela liderança da nossa igreja. Obrigada pelos nossos irmãos, Senhor, que estão colaborando conosco, estão nos ensinando, nos ajudando a entender, Senhor, o tempo que nós estamos vivendo e aquilo que nós precisamos saber e conhecer, Senhor. Amém. Em nome de Jesus, Senhor, te oramos. Dá-nos um dia, Senhor, em família. Ajuda-nos a aproveitarmos esse tempo que nós estamos em casa para conhecer mais, para nos aprofundarmos mais, para demonstrarmos o teu amor por outras pessoas. Em nome de Jesus, Senhor, que nós choramos e te agradecemos. Amém. Amém. Obrigada, Bruno, Haroldo, todos vocês.